Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. Então, já fizemos uma grande jornada, estamos na sexta aula, certo? Então, espero que tenha lhes ajudado bastante, né? Falamos sobre os tipos de redação, operadores argumentativos, pensamentos de autoridade, sinais de pontuação e ortografia, sintaxe, concordância e regência dos verbos e dos nomes, e hoje vamos falar sobre lexicografia impactante, certo? Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like e fazer seus comentários, inclusive comentários para nos ajudar, né? Para melhorar a qualidade do trabalho, certo? Então, vamos lá. Quando falamos de lexicografia, pessoal, estamos falando da escrita das palavras, certo? Mas o que é que eu coloquei? Né? Essa expressão é nossa, lexicografia impactante, ou seja, aquelas palavras diferenciadas, que vai dar ênfase ao seu texto. Então, o que é que se pede? Você não deve colocar de forma exagerada, né? Mas deve colocar. Então, qual é a proposta? Entre 2 a 3 palavras num parágrafo de 4 ou 5 linhas, certo? Você utiliza 2 ou 3, né? Porque se você usar demais, vai ficar um texto muito complexo. E não é esta a ideia. A ideia é de impactar, certo? Chamar atenção. Então, você utilizando 2 ou 3 palavras diferenciadas no seu texto, contendo entre 4 a 5 linhas, ele vai dar aquela ênfase que você espera que o examinador perceba, certo? Então, é muito importante ter cuidado para não utilizar jargões exageradamente. Utilizar na dose certa, na medida certa, certo? Então, algumas palavras não somente vai servir para a redação, mas também para a vida de vocês, para a realidade em que vocês se depararem, que exigiam um bom vocabulário e nada melhor do que você ter já um arsenal, né? Ter um leque de palavras que possa lhe possibilitar também uma análise, né? De forma mais acadêmica, de forma mais criteriosa e crítica, certo? Para que saiamos da mesmice, para não vivermos sempre falando em gírias, né? Sem aquela preocupação de uma polidez na linguagem, certo? Então, essa é a nossa proposta. Ela vai ser uma aula mais curta, vamos fazer breves comentários, porque a proposta mesmo desta aula, né, da lexicografia impactante, é justamente vocês memorizarem, e a partir da memorização vai haver a compreensão, e aí vocês vão poder aplicar em frases banais ou em frases complexas, certo? Seja poema, seja análise de uma dissertação, e por aí vai, certo? Mas vamos lá. Então, lembrando, pessoal, que em língua, né, qualquer palavra semântica, certo? Ela não tem somente um sentido. Existe o sentido denotativo dela, ou seja, o sentido literal, mas existe o sentido conotativo, que de acordo com as situações, a palavra vai assumindo significado para aquele texto, para aquela situação, certo? E outra curiosidade que eu quero colocar para vocês, né? Que quem determina o significado é o falante, certo? A língua em si, ela não tem movimento, certo? Não tem dinâmica. A dinâmica quem dá a língua é o falante. Então ele vai aplicando determinadas palavras em situações diversas. Por isso que temos uma dificuldade, e eu mesmo sou um dos críticos, né, com relação a essa amplitude, né, de significados conotativos, certo? A meu ver, prejudica inclusive a força da palavra, a palavra genuína, certo? Mas, como existe, né? E como os linguistas mesmo falam, quem dá vida, quem torna dinâmica a palavra é o falante, então temos que nos ajoelhar diante do idioma, pois o idioma quem comanda é o próprio falante, certo? Vamos lá. Então, fazendo esse parênteses, é importante que vocês tenham em mente que todas as palavras elas se ajustam, certo? Ela pode se transformar num verbo, pode se transformar num substantivo, um adjetivo. Então, você vai fazendo a estrutura. O que é importante é que você entenda a ideia geral. E dessa ideia geral você seja capaz de colocar a palavra ajustada dentro daquele
período, seja ele simples ou composto. Mas vamos lá. Então você tem aí o verbo admoestar, que está na forma admoesta, certo? Já na forma flexionada, aquele que perdoa. Certo? Então, a ideia de conceder uma segunda chance, de permitir que o espírito de inimizade não arvore sobre você. Então, é sempre bom perdoar, certo? Então, aí tem um exemplo. Ela sempre admoesta a filha. Admoestar também tem um sentido de perguntar, certo? Questionar, interpelar, certo? Então, aí você pode treinar, né, a partir desse exemplo daí, fazer outros exemplos para que você introjete, né, em si esta palavra para a ponto dela se tornar parte integrante do seu ser, certo? Alvíceras, né? Nós vamos falar algumas palavras mais interessantes, e outras eu vou deixar para que vocês mesmo busquem curiosidade, vão ao dicionário, vejam outros campos semânticos desta mesma palavra. Como nós falamos, existe, né, um universo de campos conotativos, certo? Em que a palavra pode se aplicar. Por exemplo, o verbo mangar, né? O verbo mangar no sentido de zombar, mas eu falo Marcos manga de fulana, zomba. Se eu disser a peça da manga da blusa está suja, agora mudou o sentido. A manga espada estava deliciosa, aí tem o sentido de fruta. Estão vendo a mesma palavra, né? Na sua forma conjugada como verbo, ideia de zombaria, na ideia de peça de roupa, na ideia de fruta. Então isso acontece. É o falante que vai aplicando determinada. Só que o quê? Não é também de forma aleatória, certo? Depois que alguém usa, se essa palavra ela passar a ser bastante utilizada no meio social no qual você vive, e se algum, né, especialista a reconhecer e a aplicá-la dentro do dicionário, essa palavra vai ter uma força semântica a ponto de ser registrada, certo? Então, não são todas as palavras que o falante utiliza que são registradas. Algumas caiu inclusive em desuso, né? Foi suprimida do meio dos falantes porque não pegou, certo? Então, também tem essa realidade. E, às vezes surge uma palavra, por um período ela se mantém, depois ela some. E muitas vezes elas somem sem ser registradas, certo? Fica aí só esse parêntese. Então, alvíceras, que mostra alegria por uma novidade, certo? Essa ideia de auspicioso, algo de bom que está para acontecer, certo? Em alvíceras, ao receber o convidado, certo? Tá? A ideia, né? A pessoa está ansioso, né? Está feliz ao receber o convidado, certo? Essa ideia também, ao receber, estou alvissareiro, veja, eu ajustei a palavra, estou alvissareiro pela chegada de minha esposa, de meu filho, né? Alvissareiro em saber o resultado das provas. Então você vai ajustando, certo? Âmago é aquilo que é interior, profundo do corpo, sentimento, certo? E aí eu não vou ler todas as frases porque eu quero que vocês possam produzir, formular outras frases, certo? Aí só como uma ideia, que a partir dessa ideia você pode aplicar em outras situações, contanto que tenha a ideia geral, né, de algo profundo, algo interior. Acrimônia, né, relativo a zelar, azedo, e aí você vai ajustando, né? Adicione limão ao iogurte e a mistura estará acrimônia, seja azeda, né? Relativo à ideia de um pouco indesejável, né? Aí você coloca também nesse sentido desejável, né? Porque o azedo, essa ideia, também você pode atribuir no sentido denotativo, bem literal, certo? A um alimento, a um líquido, ou pode colocar no sentido figurado, conotativo, certo? Se referindo a uma pessoa azeda, né? Esta pessoa vive em estado de acrimônia, né? Estado de azedosa, né? Uma pessoa amarga, uma pessoa de mau agouro, certo? Então, nesse sentido de pessoa indesejável.
Beneplácito é uma palavra muito interessante, né? Aconselho muito também, né? A ideia de consentimento e celebração, certo? Por exemplo, na teologia é muito utilizado para Deus, né? Deus consente a partir do livre-arbítrio que o homem, que a humanidade o ame, o procure livremente. Pelo beneplácito de Deus foi concedido o livre-arbítrio. Então, veja só, você é capaz de formular frases. Então, há N maneiras, e aí você vai particularizar para a sua maneira de compreender tal palavra, mantendo a ideia geral, certo? Tem o sentido sempre, como nós vamos falar, repetir, o sentido denotativo, né, o sentido original, mas assume também outros sentidos figurados, conotativos. Belicoso, relativo à guerra, aguerrido, né? Uma pessoa beligerante, né? Nesse sentido de estar sempre provocando conflito, atrito, né? Mas também pode ser colocado no sentido positivo, né? Uma pessoa belicosa também é uma pessoa guerreira, capaz de enfrentar as dificuldades da vida. Então, veja, você vai ajustando a palavra de acordo com o contexto da situação. E aí, quem escuta aquela palavra vai perceber. Se não, é necessário que você explique, certo? Capcioso, aquele que é enganoso, né? Em quem ou algo que não é possível confiar, né? Uma pessoa que coloca a sua imagem como uma imagem de uma pessoa perniciosa, né? Uma pessoa com más intenções, certo? E a pior coisa é a fama, né? Uma fama ruim é difícil de retirar. Por mais que você diga mudei, é difícil de acreditar, certo? Nós temos aí xistoso, corolário, dandy, né? Desasnado, né? Engraçado, essa palavra aí, ela surgiu uma derivação da palavra asno, ou seja, não somente no sentido do animal asno, mas no sentido daquele que falta conhecimento, né? Desasnado, atrapalhado, né? Aí quando você fala desasnado, é o contrário, né? É aquele que recebe instruções, ou seja, está informado, está ciente. Parece desasnado após o treinamento intenso, ou seja, parece preparado, né? Porque se for asnado, aí no sentido de ignorante, de falta de informação, ou referindo diretamente o asno no sentido de burro, né? De jumento, de idiota, e por aí vai. Né? Pode se colocar como um sentido de xingamento, certo? Asnado, certo? O desasnado, esse prefixo aí, junto da palavra, ela opõe ao sentido original, certo? Dissentir, né? Estão vendo aí? Interessante, né? Discordar com veemência. A palavra veemência aí, pessoal, significa força impactante, força de inércia, aquela força que está além das suas, é mais forte que a sua, mais intensa, certo? Então, por exemplo, falar com bastante veemência, com bastante convicção, com bastante força, certo? E dissentir já justamente, dissentir, discordar com força, né? Com certa violência, com certa convicção. Então, veemência ela se aplica a diversas situações dentro do contexto de sentir, certo? Engodo, mentira. Então, veja, né, se utiliza tanto a palavra mentira, por que não usar agora engodo, certo? Eflúvio relativo a aroma, né? Bom cheiro, bom odor. Empedernido, que não se comove facilmente, né? É uma pessoa rígida e controlada dos sentimentos, certo? E isso pode se aplicar em diversas situações. Lembrando, toda palavra, em tese, ela pode se aplicar em outras situações, certo? Mantendo a ideia geral, certo, pessoal? Filaucioso, né? Essa palavra vem de filáusia, né? Relativa à presunção, a ideia de autodomínio, né? De amor próprio, de amor capaz de dominar uma determinada situação, sobretudo suas vontades e sentimentos. Amor, né? Na ideia também de autoconfiança, tá ok? Fenecimento, fleumático, frugal, fugaz, falaz, né?
Falaz é que ilude com palavras. É muito utilizado mais a palavra falácia, né? Que é uma derivação de falácia. Né? Aquele que mente, aquele que... os sofistas, né, na filosofia, né, buscavam muito essa metodologia. E Sócrates o criticou bastante justamente porque eles se tornaram peritos, né, em transformar uma mentira em verdade. Né? Hoje há uma clássica frase, né? Um clássico adágio, provérbio, que diz assim, né? Que os atores se tornaram experts em transformar uma mentira numa verdade, comove. E os cristãos transformam uma verdade numa mentira, ou seja, falta de convicção. É forte, certo? Bastante, como que diz, pertinente esta reflexão. Por que um ator é tão convincente em transformar uma falsidade, uma personagem, né, que é uma mentira, que é uma ideologia criada por ele, em algo tão verdadeiro? E por que os cristãos falam de uma verdade como se fosse mentira? É interessante para que vocês reflitam sobre isso, certo? E aí você tem Grassolá, Omizio, Horrípilo, né? Idiosincrasia, eu utilizo muito nos meus textos, né, dissertativos, né? Está referente à característica pessoal, o modo de ser de cada pessoa. Né? Sua idiosincrasia é bipolar, é uma expressão bastante utilizada, né? Bipolaridade. Né? Ou seja, você está sempre mudando de aspecto, de comportamento, né? De atitude. Né? Ou então você pode dizer assim que a idiosincrasia dos religiosos se mantém em equilíbrio e harmonia, talvez por conta justamente dessa intimidade com Deus, certo? Então a idiosincrasia nesse sentido, certo? De comportamento, jeito de ser de cada pessoa. Ígneo, iconoclasta, isso é uma palavra muito utilizada, sobretudo na arte, na história, certo? Aquele que contesta venerar símbolos religiosos, né? Então, se utilizou, sobretudo, Martinho Lutero utilizou muito, acusando os cristãos católicos de adorar, né? Imagens que não é Deus, que não é santo, imagens de pecadores. Então, uma briga intelectual, teológica bastante interessante, certo? No fundo, se você olhar, todo o pensamento se baseia na capacidade de convencer, de persuadir alguém. E justamente o vocabulário e frases prontas lhe dá um amparo essencial. Inclusive, nós apresentamos para vocês uma lista enorme de palavras e frases ali a propósito, né, que vocês podem memorizar no dia a dia. Né? Tem uma frase clássica que eu gosto muito de trazer, é do Descartes, né? René Descartes, né? Fala assim, né? Penso, logo existo, certo? Que reflexão profunda, né? 3 palavras, mas com uma profundeza. O que ele quis dizer de fato com isso? Penso, logo existo. Será que ele está se referindo à diferença entre o animal racional ou irracional? Ou será que ele está argumentando que o que o faz existir é a capacidade de raciocinar? Né? Existe uma reflexão filosófica muito interessante em que, de fato, René Descartes tentou convencer a partir dessa frase, certo? Penso, logo existo. Certo? No estudo do método, ele traz muito essa reflexão. Né? Então, tem várias possibilidades de interpretação, certo, pessoal? Então, eu quero deixar aí algumas pinceladas para que vocês busquem determinadas informações. Então, vocês têm aí inócuo, inofensivo, jaez, a questão de algo relativo a uma maneira, qualidade, janota, justapor, lauto, loquaz, tagarela, né, quem fala demais, mediatário, nódoa, nitidificar, opróbrio. Essa palavra opróbrio é muito utilizada, sobretudo no Antigo Testamento da Bíblia, certo? Relativa à vergonha, à ofensa, né? O seu opróbrio impediu que você alcançasse o céu. O seu opróbrio impediu que você fosse reconhecido perante a sociedade, perante sua família. Algo
envergonhou os seus parentes, né? Opróbrio no sentido de comportamento vexaminoso, vergonhoso, ofensivo, certo? Pecúlio relativo a patrimônio financeiro acumulado. Interessante, essa palavra é de origem cristã, certo? Pecúlio é riqueza, né? Bens, né? Tanto é que, sobretudo na Igreja Católica, a questão do sacerdote, né? De antigamente, quando normalmente era aceito pessoas de dote para entrar no seminário, se tornar padre, e normalmente filho único, primogênito, né? Esta pessoa, quando morria, os bens herdados por ela ficava para a igreja, certo? Então veja que também tinha um interesse financeiro, patrimonial, certo? Perdulário, gastador, aquele que esbanja, ostentador, né? E aí essa expressão perdulária é muito utilizada hoje na política, né? Políticos, né, que abusam e exageram no gasto, sobretudo naqueles gastos discricionários, os gastos que é permitido redirecionar para alguns setores. E muitas vezes, por conta dessa brecha de redirecionar, muitas vezes esse redirecionamento vai para o próprio bolso, certo? Em forma de bens, de carros, de luxo, fora os benefícios que cada um recebe, né? Então a gente pode falar perdulário diretamente a uma pessoa que tem realmente posse ou aquela que usufrui de forma alheia determinada posse, certo? Procrastinar, palavra bastante utilizada, né? Questão de adiar, né? Alongar. Prolegômenos, né? Princípios e regimentos pessoais. Então, uma pessoa cheia de regras, né? De conduta quanto ao direito e ao dever dele perante a si mesmo, perante a sociedade e perante a Deus, né? Hoje falta na nossa sociedade pessoas prolegômenas, certo? Pessoas com princípios e regimentos pessoais. Plaga referente à região ou país, né? A plaga aí é também um lugar vindo da Itália. Interessante, plaga de uma palavra religioso também, e tem no sentido de purificação, né? No sentido religioso, né? Ela é a ideia de que você precisa se purificar para receber a graça de Deus. Recôndito, ruar, né? Sair pela rua sem destino, taciturno, é uma palavra interessante aí, aquele que permanece calado constantemente, né? Pessoa reservada, contrita, né? Com medida. Tergiversão, uma palavra interessante aí, sem rodeios para falar, hesitação, né? Ela também tem no sentido de perdoar, desculpar, aliás, pedir desculpas, certo? Diante de uma situação que você ficou, perdeu o controle, né? Então você perde, eu posso colocar assim, né? Eu deixa eu montar aqui a frase, certo? Eu posso te tergiversar perante você ou aquela comunidade pela minha falta, certo? Você pode transformar também num adjetivo ou num substantivo, certo? Mas como verbo fica melhor colocado, certo? Também você pode colocar ele de forma como um verbo pronominal. Tergiversa-se é uma palavra meio trava-língua, né? Tergiversa-se bastante no âmbito político, no entanto, fica somente na oratória, certo? Desculpa-se demais na política, né? Hesita-se demais na política, né? Arrudeia demais e fica somente na retórica. Nada de fato concreto, certo? Então, ardiloso, arroubo, né? Balbúrdia é uma palavra aí muito interessante, de confusão, bagunça, né? Essa rua aqui vive uma balbúrdia, né? Uma frase banal, né? E também situações, né? Os políticos vivem, nesse período de pandemia, uma balbúrdia de acusações, né? Xingamentos e por aí vai. Tem aí belicoso, quem incita a guerra, já falamos, né? Algumas palavras terminou repetindo, certo?
insolente, incólume, né? Uma palavra também do âmbito religioso, né? Intacto, são e salvo, né? Protegido, já és, tipo, categoria, janota, bem vestida, loquaz, falador, né? Pachorrento, calmo. Essa pachorrento, as pessoas não gostam porque ela não soa interessante, né? Muito não é utilizado. Eu também não utilizaria, não. É mais a título de conhecimento, né? Mas ela não é impactante. Pacóvio, quando você quer chamar o outro de imbecil, ignorante, por conta de uma determinada expressão. Também você pode chamar de mandrião, certo? Mesmo essa ideia de vagabundo, boêmio, certo? Parco, pessoa moderada, né? Econômico, diminuto, a pessoa comedida, certo? Perdulário já foi perene, que dura, mas isso é muito utilizado no âmbito religioso, né? As ações de Deus são perenes, né? Permuta, troca, câmbio, pernóstico, pretensioso. Certo, pessoal? Então, por hoje, como eu falei, seria uma aula curta. Nós vamos parar por aqui. Vou deixar para que vocês visualizem as palavras, certo? Que é importante. No fundo, a nossa ideia é que vocês memorizem e formem frases no dia a dia, né? Não precisa ser formado do começo ao final. Pegue 2 por dia das palavras que você não conhece o significado, vai memorizando e utilizando em frases, né? A longo prazo, imagine você com 2 palavras diariamente, o que é que vai acontecer? A longo prazo, você vai adquirir em média de 700 palavras novas. Um ano tem em média 365 dias, né? Multiplica aí por 2, né? Mais de 700 palavras, você em um ano. Se você aumentar para 3, aí você multiplica por 3. Veja, tudo é questão de determinação. Certo? Então tá aí vocabulário interessante para que vocês possam realmente aguçar, né, a sua capacidade. Eu sempre falo assim, pessoal, que precisamos ir além, buscar o diferencial. E justamente o vocabulário já é um começo. Um segundo passo seria estar informado sobre diversos assuntos. Lembremos que uma redação ela é uma composição de domínio de gramática, basicamente, certo? Esqueça a questão das competências. O que é que vale numa redação na prática mesmo? Domínio de conteúdo geral, vocabulário e domínio de regência verbal e nominal. Se você dominar esses 3 aqui, você não tira menos que 700 pontos. Certo? E dependendo do curso, já lhe garante a entrada. Isso se você não vacilar com relação a esses 3 pontos, certo? Basicamente, né, a gente vai falar no 7º dia a questão das 7 competências, mas basicamente você precisa ter domínio de conteúdos diversos, né, sobretudo aqueles sociais, questão do vocabulário, ter um excelente vocabulário, e a questão de regência, né, você saber concordar sujeito, predicado, verbo, algumas expressões como a maioria, a parte de que permite o verbo tanto no singular quanto no plural, concordando com o mais próximo. Nós vimos no 5º dia, certo, esse assunto na aula anterior. Então, deem uma mergulhada lá, né? Pesquise. E outra coisa, crie o hábito tanto de escrever quanto de utilizar palavras diferenciadas. Aí já está a minha sugestão, né? Memorizar 2 palavras por dia. E aí, pessoal, com certeza a sua qualidade textual, né? Eu sempre aconselho os meus alunos a fazerem semanalmente. Uma vez por semana, você teria o quê? 4 redações por mês. E sempre pedindo que um professor ou um colega seu que tenha domínio, né, de o básico de gramática para dar uma olhada, para reler. Porque, primeiro, você tem que ser o primeiro a examinar sua própria prova, certo? Depois você solicita alguém, né, que dê uma olhada. Então, pelo amor de Deus, evite com que palavras básicas sejam examinadas por outro. Né? Por exemplo, tem às vezes aluno que em palavras proparoxítonas deixa de acentuar. E é uma regra básica, né? Toda palavra proparoxítona recebe acento. Aqui, toda, sem exceção aqui, ó, proparoxítona, certo? Toda palavra proparoxítona deve ser acentuada.
Então, pernóstico, certo? Então, não se pode esquecer regras básicas, certo, pessoal? Então, pessoal, eu só quero dizer assim, né, que é, não deixem de produzir redação, porque não existe mágica, não existe regra do mundo que lhe faça um grande redator se você não cria uma prática semanal, sempre periódica. Eu não vou nem determinar semanal. Crie uma prática periódica. Vocês sabem que hoje a redação praticamente é metade da pontuação que você necessita para ser aprovado. Dependendo do curso, né? Com pouquíssimos pontos de outras disciplinas, mas vamos supor que você tirou 800, né? 800 pontos na redação. Isso já vai lhe garantir cursos menos concorridos, certo? Aí vai depender da sua escolha, que aí você vai precisar se dedicar a outras disciplinas também. Mas a prática de redação é algo essencial, né? Eu vejo muitos alunos, né, simplesmente dominam as regras de produzir redação, mas não têm a prática, que é o que é mais importante, né? A prática de escrever. Não existe um bom redator que não pratica diariamente, semanalmente, a cada 2 dias. A própria pessoa vai criar um ritmo, né, programático para que se desenvolva essa capacidade, essa desenvoltura de produzir textos, seja de textos dissertativos, narrativos, descritivos, mas em especial o dissertativos. Por que o dissertativos? Porque na vida sempre vamos precisar convencer alguém, argumentar, a ponto de querer persuadir alguém. E esse é o propósito do texto dissertativo, né? Tentar convencer o examinador a partir dos argumentos utilizados. Só que esses argumentos precisam de informação, que nós chamamos de dados, né? Precisa de um excelente vocabulário, como nós falamos, entre 2 ou 3 vocabulários diferenciados para impactar aquele parágrafo, e domínio básico e de regência verbal e concordância, certo? Nominal ou verbal. Tá certo, pessoal? Um forte abraço para vocês, espero que tenha servido para vocês, né? E vamos continuar firme e forte. Se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha e faça seus comentários, porque são muito importantes para continuarmos nesta jornada do conhecimento. Pois estamos aqui no canal Sapiência, o canal da sabedoria, certo? Forte abraço.